A Federação Espírita do Paraná apresenta Raul Teixeira, na 12ª Conferência Estadual Espírita, com o tema Energia da Vida e Hábitos Mentais, Sensações e Emoções. Prezados irmãos espíritas, caras senhoras, caros senhores, irmãos e amigos que nos acompanham pelas ondas da tvc.com, nosso abraço de muita fraternidade e votos de muita paz. Em O Livro dos Espíritos, na pergunta de número 23, Allan Kardec indaga sobre o que é o espírito. E as entidades imortais lhe respondem que o espírito é o princípio pensante do universo, é o ser pensante do universo. Esta pequena resposta poderia desdobrar-se em muitas páginas. Desde o momento que quiséssemos entender filosoficamente o que é um princípio, e absolutamente a ideia de princípio se acomoda aos nossos conceitos populares de princípio, mas a ideia central é a mesma, é começo. Mas quando dizemos que Deus é o princípio de tudo, não é um começo facilmente inteligível. Não é fácil admitirmos o que é o começo de tudo. A nossa mentalidade admite que para tudo tenha havido um começo, mas quando falamos de começo em Deus, as coisas ficam muito difíceis. Porque a nossa tendência é querer imaginar o que é que existia antes do surgimento de Deus. E será que Deus surgiu? E aí os filósofos vão se digladiando entre verbos, expressões e conceitos e concepções. Logo, falar-se em princípio nem sempre é uma coisa simples. Mas quando chegamos à pergunta 23, e que os Espíritos dizem que o ser espiritual é o princípio pensante do universo, já temos um conforto a mais, porque já partimos da ideia da existência de Deus, e que o Espírito é sua criação. E deixando para trás qualquer querela de caráter filosófico, qualquer discussão técnica a respeito, adentrando o território da nossa crença espírita, do pensamento espírita, vale admitir o que seja um princípio inteligente. Uma vez que o Livro dos Espíritos destaca para nós que há dois princípios gerais no universo, o espírito, a matéria, e coordenando essa dupla está o pensamento cósmico de Deus. Formando essa tríade, da qual a doutrina espírita não conseguiu se evadir, indicando que essa tríade deve ter fundamentos de verdade em todo o universo, porque não existe uma única crença no mundo que tenha conseguido fugir da tríade, da famosa trindade. O cristianismo institucionalizado procurou ajustar as suas propostas teológicas a essa trindade universal.
E o Espiritismo, com a sua logicidade, acaba por nos apresentar também essa trilogia: Deus, Espírito e Matéria. O Espírito Emmanuel, por meio de Chico Xavier, ao nos falar da doutrina espírita, amolda-se a essa trindade universal e diz que o Espiritismo tem, simbolicamente, um formato triangular. E nos vértices da base estariam o pensamento da ciência espírita, da filosofia espírita, e no vértice superior a sua ligação com Deus, nesse espírito de religiosidade. Então Emmanuel amolda-se a essa ideia trinitária que conduz o pensamento da criatura. Para explicar-nos a realidade do ser humano, os benfeitores imortais se pautaram noutra trindade, porque nós somos então ser espiritual que carrega seu perispírito, que se ajusta a um corpo físico. Espírito, perispírito e corpo, estamos nós de novo no bojo da trilogia do pensamento transcendente. Mas tudo isso vai sendo deixado à margem, porque comportaria discussões muito graves nas áreas da filosofia, para entendermos que é o Espírito a base de toda realização inteligente depois de Deus. É o princípio pensante do universo. E como cada coisa que Deus criou pulsa, porque Deus formou as suas coisas a partir das menores expressões. Nós conhecemos a ideia do átomo, do qual todos os corpos são formados. Todos os corpos que nós imaginamos e que conhecemos são formados atomicamente. E longe de ser, como supunha Leucipo e Demócrito na velha Grécia, o átomos, o não divisível, do grego não como acéfalo. O é a partícula de negação, tomos são partes. Como falamos na nossa biblioteca, do tomo 1, tomo 2, tomo 3, como partes de uma obra. Então, o átomos é o não divisível, porque Leucipo e Demócrito supunham que eles tinham descoberto a menor porção de matéria. Então, chamaram a essa suposta menor porção de algo indivisível, atômico, átomo. No entanto, bastou que o tempo passasse para que os estudiosos verificassem que aquela partícula conhecida ou imaginada por Leucipo e por Demócrito não era indivisível, porque já descobriu-se que ela carregava na sua estrutura um próton, um nêutron no núcleo e um elétron que girava em torno desse núcleo. Aquilo que era atômico já não é, porque eu já parti em 3. Olha a trindade outra vez: próton, elétron, nêutron. Mas na medida em que os estudos humanos se foram desenvolvendo, descobriu-se que no cerne do núcleo atômico não existem apenas prótons e nêutrons, mas existem outras subpartículas, muitas outras. E quando nós, mesmo descobrindo as outras micropartículas, continuávamos acreditando que o próton, por exemplo, fosse uma partícula elementar,
ela é básica. Na continuidade dos estudos vimos que também ela não é básica, porque dentro de cada próton, que já é uma subpartícula do núcleo atômico, há 3 quarks. E fomos avançando para a concepção de que a energia se manifesta em fascículos, microfascículos, de uma energia abundante. Cada um desses fascículos de energia, os estudiosos chamaram de quantum de energia. Então, a menor porção imaginada de energia, quantum. Quando juntamos 2 ou mais, o plural de quantum, no latim, virou quanta. Quanta é o plural de quantum. E deste modo, nós falamos em energia hoje, abordando o quantum, ou um quanta de energia. E isso caiu, de certa forma, no gosto popular, porque mesmo sem saber o que é, o povo adora falar em quanta, quântico, quantum. Aí nós já encontramos sabonete quântico, arroz quântico, xinxim de galinha quântico, porque o povo gostou da palavra, não sabendo o que é, e usa para tudo. E comete uma heresia científica. Porque não é tudo que se pode chamar de quântico, cientificamente falando. No entanto, quanto menos se sabe uma coisa, mais liberdade as pessoas têm de falar dessa coisa, porque quem conhece tem cuidados em falar daquilo, porque sabe onde e como esse termo deve ser empregado. Mas o fato é que toda essa energia quântica ou não, é produzida pelo psiquismo espiritual. É desenvolvida pelo psiquismo espiritual. É deste modo que nós aprendemos com os imortais a respeito da importância do astro-rei, do nosso Sol, como morada ou como ponto de apoio sideral para os espíritos de alta envergadura, que se reúnem na sua estrutura, sempre que há necessidade de um ponto físico para que eles se reúnam nessas dimensões siderais. O Espírito Emmanuel chega a dizer-nos com relação ao nosso Sol, que nele Jesus Cristo se teria reunido com os seus prepostos, com os guias do sistema solar, por 3 vezes. Pelo menos ele nos trouxe essa informação. Quando se programava nas regiões do infinito a construção do planeta Terra, então reuniram-se no astro-rei para definir os arquitetos siderais, os engenheiros cósmicos, como seria plasmada a Terra. Fazer o projeto, quais as formas de vida iniciais que a Terra comportaria. E os emissários do Senhor começaram a projetar as experiências animais, vegetais, que dariam ensejo ao surgimento da vida humana no planeta. É por isso que hoje, quando lemos a respeito do passado da Terra, bilhões e bilhões de anos passados, aqui viveram animais que hoje seriam impraticáveis. Quando ouvimos falar dos famosos dinossauros,
Quem é que poderia conviver hoje uma sociedade humana de 6 bilhões de almas encarnadas no meio de dinossauros que comiam 500 toneladas dia cada um? Então, como eles eram seres animais em fase de experimentação para que houvesse adaptabilidade animal na Terra, os grandes dinossauros foram desaparecendo. E hoje temos o jacaré, a galinha, o passarinho, que a gente até torce o pescoço. Mudaram-se os dinossauros. Hoje poderíamos dizer que temos minossauros, mini-dinossauros. Tudo isso nós dizemos, mas que pena que há animais que estão em fase de extinção. Quando essa extinção não é provocada pela ganância humana, ela respeita o programa da divindade. Nós não podemos viver no mundo o tempo todo com todo tipo de bicho, com todo tipo de planta, se o planeta está mudando de estrutura funcional, estrutural. Até nós, os humanos, vamos tendo que nos ajustar a essas mudanças. Deste modo, a energia do mundo é acionada pelo psiquismo que dirige o mundo. Como é o espírito, a inteligência do universo, são os espíritos que acionam as energias do mundo. Imaginemos um lago de águas plácidas, sobre o qual atirássemos pedras. De acordo com a dimensão da pedra, provocaríamos ondas menores ou ondas maiores. Ondas de cristas mais altas, ondas de cristas mais baixas. Ondas de maior extensão de sua propagação e ondas de menor extensão. Há ondas que se formam e logo depois nós vemos-las desaparecer. E o espelho continua plácido. E há outras que se formam e vão até as margens e voltam para o epicentro, dada a força do corpo que foi atirado sobre seu espelho. Se nós pensarmos nesse princípio inteligente do universo e na sua inteligência acionando a energia cósmica, que nós chamamos de fluido cósmico universal ou simplesmente fluido cósmico, veremos que há indivíduos que desenvolveram de tal forma e que vão desenvolvendo a sua capacidade mental, que eles impulsionam esse fluido cósmico a distâncias muito grandes. Isso quer dizer que o nosso pensamento atinge profundidades cósmicas mais altas, maiores. E a criatura mais rudimentar, de evolução ainda mais precária, não consegue impulsionar seu próprio pensamento a distâncias muito altas. Mas o que é que determina pensamentos que vão mais longe, pensamentos que não vão tão longe? A sua qualidade. Todo pensamento que se vincula à banalidade do mundo, as coisas tipicamente mundanas, eles têm baixa frequência. Todo pensamento que nos projeta das coisas materiais, que nos arremete a progressos íntimos, psíquicos, espirituais, esses pensamentos determinam uma frequência mais alta. Ondas mais curtas. Quanto mais curta a onda, mais alto é o pensamento, mais profundamente viaja o pensamento.
Exemplo prático. Se nós estamos pensando em comer com fome, vou comprar um sanduíche, uma comida qualquer, uma bebida qualquer. Esse é um pensamento muito daqui, muito imediato. As ondas são longas. O objetivo dele é saciar-nos a fome orgânica, a fome estomacal. É um pensamento que ele não vibra intensamente. Mas se pensamos, por exemplo, como é que vamos alimentar essas pessoas? Como é que vamos dar de comer a esses grupos humanos? Como é que vamos tratar essa gente? Vejamos que, embora o pensamento seja em torno do alimento, mas a proposta é mais alta. É o bem coletivo, é o amor ao próximo, é a fraternidade. É esse pensamento avança além do nosso circuito imediato. Nós estamos em busca de inspiração. Como eu vou fazer isto? De que jeito eu vou dar conta disto? Daí, nós vemos que a própria criatura, na maneira de pensar, ela projeta seus pensamentos com ondas longas que não saem do nosso ambiente, que não avançam além do nosso lugar. E por meio de ondas curtas que avançam, que viajam mais intensamente. Mas estamos falando de pensamentos e de ondas. Mas o que é isto? O nosso pensamento impulsiona de tal modo o fluido cósmico à nossa volta que imprime sobre ele ondulações. Como aquela pedra atirada sobre o leito plácido, ou espelho plácido dos lagos, que de acordo com a sua estrutura determinou ondas de características diferentes. Nosso pensamento, porque todas as coisas que Deus fez, pulsa, vibra. Nós fomos criados por Deus, seres criados por Deus, também pulsamos. O Espírito, na ordem do universo, se assemelha ao coração no campo do organismo. Desde que nasce o coração, no feto, ele nunca mais para de bater, até a morte biológica. Desde que Deus cria o Espírito, ele nunca mais para de pensar. E como o Espírito não morre, pensar é um atributo permanente, perpétuo, ou se quisermos, eterno do Espírito. Esse pensar, o que nós chamamos pensar, é a pulsação da alma. Diríamos em termos materiais, em termos humanos, é a respiração da alma. Pensar é emitir. Cada alma que pulsa, impulsiona o fluido à sua volta, de acordo com a intensidade dessa pulsação. Daí então, onde estão espíritos mais limitados na sua evolução, as ondas que eles emitem, e como emitem de si, nós chamamos de mentais. Porque mind, mente, se referem à psique grega, que exprimia alma, que quer dizer alma. Então é a alma que pulsa, é a psique que pulsa, é a ânima que pulsa, para usarmos o latim.
Na medida em que essa ânima, que essa psique ganham valores, conquistam valores, sua pulsação é mais intensa, é mais rápida, é mais profunda, gerando cada vez mais ondas curtas. E aí dizemos: fulano está evoluindo. Nada obstante, nos circuitos religiosos e particularmente no circuito espírita, quando falamos em evolução, tem-se uma visão muito limitada de evolução. Porque a gente pensa que evoluído é o médium que incorpora, que materializa. Ele é muito evoluído, ele tem mediunidade. Mas no livro dos médiuns, Allan Kardec já deixou claro que a faculdade mediúnica em si não tem nada a ver com a evolução moral da criatura. Por isso há médiuns trabalhando pró-luz e há médiuns trabalhando pró-treva. Então não tem nada a ver ter mediunidade ou ser médium com a evolução. Há médiuns muito atrapalhados e há médiuns muito iluminados. Outros pensam que é evoluído quem é o presidente do centro, quem é o presidente da federação, quem é o presidente do conselho, quem é o presidente... evoluído. Não, isso é um cargo humano para administrarmos a relação institucional na qual estamos envolvidos. Não tem nada a ver com a evolução. Então há dirigentes nobilíssimos e há dirigentes que louvado seja Deus. Porque não tem nada a ver isso com evolução. Outros acham que é evoluído quem fala 5 línguas, 10 línguas, 30 línguas. Mas ele pode usar esse conhecimento linguístico para o crime, para a corrupção internacional. Não, mas ele é evoluído porque ele tem tantas faculdades. Ele fez medicina, engenharia, direito, ele tem um monte de diploma. Mas isso não quer dizer nada. Se o indivíduo tem boa cabeça, ele estuda quantas faculdades ele tem. Mas isso não determina que será uma pessoa digna, nobre. E não lhe impõe ser uma pessoa indigna, ignóbil. Logo, não são essas coisas que dizem que somos ou não mais evoluídos. Evoluir é algo do cotidiano. Quando alguém aprende a costurar, sem deixar as marcas da costura do outro lado, fazer um bordado que a gente não sabe qual é o avesso e o direito, isso é evolução. Quando alguém consegue fazer uma comida, e quando acaba o fogão está limpo, e não encharcado de gordura, de pedaços da coisa, vejamos que é uma evolução. Quantas vezes viajamos de carro com uma pessoa que ela vê o sinal amarelando e ela já vai freando o carro e para. Mas há outro que vê o sinal amarelo e pisa e a gente vai na frente e volta. Vejamos que a pessoa não tem controle motor igual a outra. Isso é evolução. Quantas vezes nós ouvimos alguém conversando e a gente passa perto e nem escuta o que elas estão falando? Isso é evolução. Porque há outras que põem uma boca deste tamanho, incorporam um jacaré e falam que a gente vê a úvula dela. Isso é evolução. Então a evolução existe em todos os campos e há aqueles que vão adquirindo evolução na academia, estudando, aprendendo línguas, fazendo cursos, também determina evolução. Eu quis dizer que isso só não determina evolução. Evolução é um conjunto de conquistas que a gente vai fazendo. Quando nós conseguimos chegar perto de uma pessoa que está conversando, eu quero falar com ela, e eu espero ela acabar de falar com o outro para eu intervir, isso é evolução. Eu controlo minha ansiedade, eu controlo meu sistema nervoso. Quando estamos conversando com uma pessoa de conhecimentos mais modestos, e a gente não quer ouvi-la, eu já sei o que você vai dizer, já sei o que você vai dizer. Isso é um desequilíbrio. Mesmo que a gente saiba o que a outra pessoa vai dizer, deixamos que ela conclua seu pensamento. É um direito que ela tem. Vejamos quantas coisas de evolução nós poderemos mobilizar ao longo do nosso dia, das nossas horas. Nós estaremos evoluindo a cada minuto, a cada hora, a cada dia.
sem nos darmos conta de que isso é somatório evolutivo para que meus pensamentos se tornem mais ágeis, para que eu acione melhor o fluido cósmico à minha volta e tenha pensamentos de ondas mais curtas. Enquanto eu estiver pensando que eu evoluirei no dia que eu desenvolver mediunidade, no dia que eu der um passe que levante defunto, eu estou perdendo tempo, porque eu evoluirei no dia que eu aprender a levantar de manhã na minha casa e dar bom dia às pessoas, que a gente não costuma dar. A gente já sai do quarto, você já botou o bujão lá fora? A gente já levanta cobrando de alguém alguma coisa, e nem se deu conta, e nem nos damos conta, de que vale a pena a gente dizer, bom dia fulano. Entramos no elevador do nosso prédio, onde já haja algum vizinho, e a gente vira as costas para ir lá perto do nosso botão, como se não tivesse ninguém no elevador. Então, quantas coisas a gente vai desenvolvendo em nós, que vão servindo para o nosso currículo espiritual. As energias da vida estão à nossa volta. Nós lhes damos a direção e o sentido que queremos. Há uma diferença entre direção e sentido, embora a gente use quase sempre com o mesmo valor, mas há uma diferença. Se eu falo em horizontalidade, eu estou falando numa direção. Direção horizontal. Mas na horizontalidade, sobre essa direção horizontal, eu poderia ir para a esquerda ou para a direita. Sentido. Então, em cima de uma estrada, eu posso ir para lá ou posso ir para cá. Eu chamo de mão e contramão. Mão e contramão são sentidos. A via, a pista, a estrada é direção. Então nós aprendemos a escolher sobre que direção nós estaremos. E qual é o sentido do nosso passo nessa direção? Eu estou na direção do espiritualismo, tudo bem, mas eu posso estar me degenerando, aprendendo tolices, a fazer mal para os outros, a usar minha mente para perturbar os outros. Vejamos que eu estou em cima da direção do espiritualismo, mas indo para um sentido negativo. E eu posso usar o meu poder mental para fazer o bem, para engendrar a saúde, para animar as pessoas. Eu estou dando um outro sentido. Então, essa é a realidade na qual nos encontramos. Estamos mergulhados no universo de Deus, pousados temporariamente numa bólide cósmica, num planeta que vive num estágio de provas e expiações. Esse estágio de provas e expiações é conferido ao planeta Terra em virtude dos espíritos que sobre ele vivem, porque o planeta, geologicamente falando, não está em provas e expiações. Não tem nada para pagar, não tem nada para aprender. Não se utilizam esses dados para coisas. Uma porta, um tronco de madeira, não tem nada a aprender, não tem nada a resgatar. Coisas não tem. Então, se o mundo é um planeta de provações, ele é chamado assim porque aqui estamos nós, indivíduos humanos, necessitados de provações. Se o planeta é um mundo expiatório, não é o planeta geológico, é o planeta moral, é o planeta seres humanos, é o planeta comunidade de criaturas humanas, que já vivemos antes, realizamos coisas nobres e coisas ignóbeis. Logo, alguns vêm para aplicar essa nobreza que desenvolveram. Para uns, nascer aqui é missão, aplicar as coisas nobres que carrega em si. Para outros é expiação, porque são aqueles que reencarnam aqui para pagar as manchas que criou no passado, para quitar os débitos com a vida
que desenvolveu no passado. Então nós vamos entendendo melhor essa dinâmica. A Terra estaria como ela está. É um planeta muito novo, muito jovem, com uma quantidade muito grande de líquido na sua intimidade, porque ele, como qualquer prato de mingau, a Terra vai esfriando das bordas para dentro. O mingau, na medida que esfria, ele vai endurecendo, das bordas para dentro. O miolo do prato, se eu meter a colher ali e levar à boca, a metade da língua vai enrolar. Embora nas bordas possa já estar frio, com a terra acontece a mesma coisa. As bordas estão mais frias. Nesses 13.500 quilômetros de raio, aproximadamente, que tem a Terra, nós ficamos pensando na quantidade de de níquel, de ferro, de outros metais em menor quantidade, que formam essa bola líquida. E a parte sólida da Terra se ajusta em cima dessa bola líquida, porque está presa dentro do corpo do planeta. Imaginemos agora um surfista que pega a sua prancha e coloca sobre a onda. Na medida em que a onda se move, a prancha sobe e desce. Às vezes ele sai, ótimo, num túnel, num tubo d'água. Outras vezes ele leva um caixote. Assim ocorre conosco na Terra. Toda essa parte sólida que está sobre o líquido, no momento em que pela precessão do planeta, o planeta faz um movimentinho assim de João Bobo, ele treme, enquanto gira em torno de si, enquanto gira em torno do Sol, ele treme em si mesmo como um peão. Quem já viu um peão girando no chão, ele gira em torno de si, e enquanto gira em torno de si, ele treme. A Terra também, ela treme, e essa tremura da Terra, ao longo do tempo, vai somando um determinado momento, um determinado número de forças, que faz mover-se na sua intimidade esse líquido. E qualquer mínimo movimento desse líquido, tudo que está apoiado em cima, se move. Há algumas placas bastante grandes. Há diferença de nível, uma placa corre aqui, a outra corre aqui. A solidificação chegou até aqui num ponto, está aqui no outro ponto, está ali no outro ponto. Então nós temos, suponhamos, essas 3 placas. E na hora que a de cima se move, tudo que está em cima sólido se move também. Mas se essas placas estiverem em regiões do planeta que correspondam ao fundo dos mares, o mar se agita lá embaixo, e as ondas submarinas, elas tendem a vir para a superfície, potencializando-se, e surgem cá em cima como as tsunami. Mas a coisa começou lá embaixo, lá longe. Então, este é um momento do planeta, ele tem que passar por isso, porque ele está se solidificando, ele está se resfriando, ele está se ajustando. Em função dessa sua precessão, desse seu movimento em torno de si mesma, ou em torno do Sol, nós vamos tendo as variações climáticas. Um lugar que é mais gelado, um lugar que é mais quente, em função da sua posição em relação ao Sol. E vai sendo uma beleza avaliar isto, estudar isto. E por que é que Deus nos pôs aqui? Em cima de um planeta instável. Primeiro, porque nós somos espírito numa fase de provas. Isso quer dizer, com necessidade de realizar aprendizados. E esse estágio do planeta
é totalmente apropriado a nos fazer aprender. É graças aos fenômenos da natureza que nós descobrimos as ciências. Descobrimos que tínhamos que estudar geografia, geologia, biologia, química, por causa das composições. E cada um desses elementos ou substâncias funciona de um jeito diferente. A gente sabe que tem um que derrete rapidinho, tem um que demora a derreter. Então nós fomos aprendendo a descobrir isto e surgiram as áreas de conhecimento do mundo. Nós vemos um corpo que é um quadrângulo, outro que é um quadrado, outro que é um retângulo. O retângulo é um quadrado com dois lados alongados, a gente chama de retângulo. Então eu começo a dar nomes às coisas, a definir as coisas, a criar sistemas para estudar a natureza do planeta em que eu estou. E isso estou penetrando os segredos da vida. Estou descobrindo como é que Deus fez as coisas. Gradativamente, nós estamos nos aprimorando, evoluindo. Então hoje nós ouvimos falar de sismógrafo. Já há aparelhos que conseguem registrar sismos, sua intensidade. E por causa disso, a tecnologia já vem construindo nos países que podem e que têm recursos para isso, os edifícios à prova de tremores, com gigantescos rolemãs. O prédio se move, mas não cai. Pontes cujas bases são rolemãs. O tremor ocorre, a ponte balança, mas não cai. Os prédios do centro de Los Angeles, gigantescos, um grave tremor ali, nas proporções conhecidas hoje, fariam descer todos os vidros dos prédios, que são feitos para não cortar, para não estilhaçar, por causa desse conhecimento. Todos os vidros cairiam, mas a estrutura do prédio continuaria de pé. E isso se deve ao conhecimento que as criaturas foram tendo, tornando-se deuses na sua área de engenharia, de cálculo matemático. Que beleza a gente saber que estamos nos aproximando de Deus por esse viés intelectual, pelo viés da vida íntima, da moralidade. Pois bem, estamos vivendo encharcados das energias da vida e acionando-as à nossa volta. No momento em que uma mãe diz a um filho que sai para a escola: vá com Deus, meu filho. Se ela não disser isso com esse mecanicismo de quem diz bom dia, boa tarde, morrendo de raiva, se ela disser com a alma, ela faz vibrar o fluido cósmico à sua volta, que envolve o filho naquele pensamento que ela exteriorizou. Deus te abençoe, meu filho. Vá com Deus, minha filha. Quando nós dizemos isso a um amigo, cuide-se, vá com Deus. Aquilo sai do nosso coração e nós fazemos vibrar as energias da vida em torno. Mas se nós dissermos: miserável, que o raio te parta, não é o raio que vai nos obedecer ao desejo perturbador, mas nós descarregamos sobre a pessoa o fluido cósmico agora sob o comando de minhas ondas longas. E aí isso reflete a minha imaturidade, que nós chamamos de maldade.
Quando desenvolvemos a mente, nós temos um poder sobre a natureza em volta de nós. Mas eu posso, em razão de meu progresso moral, atuar sobre a natureza em volta de mim de forma positiva ou de forma negativa. Uma pessoa que esteja semanalmente na sua religião, no centro espírita, trabalhando a mente por meio das orações que faz, o hábito de concentrar, de pensar no hospital, de orar para fulano de Beltrano, isso vai disciplinando o nosso poder mental, vai direcionando o nosso poder mental. Aqueles que ainda dão passividade a espíritos, que são levados a concentrar o pensamento, esses então desenvolvem com mais habilidade essa capacidade de atuar sobre o fluido cósmico. Quando nós abençoamos alguém, com nosso gesto, com nossa palavra, nós temos um poder sobre os fluidos. E a pessoa diz assim: depois você me deu aquele passo, olha, eu melhorei tanto. Depois você me deu aquele abraço, melhorei tanto. Depois você me disse aquelas palavras, foi ótimo para mim. Mas esse mesmo indivíduo, quando se enraivece, é como se ele poluísse a fonte de águas puras. E todos que se abeberarem ficarão envenenados. Então, a criatura habituada a desenvolver a mente nas suas atividades semanais da religião, elas são muito mais responsáveis. Então, quando vemos pessoas que se dizem religiosas, que têm atividades religiosas, em crises de cólera, de raiva, elas estão espalhando veneno vivo. A sua frequência vibratória vai envenenando o fluido cósmico à sua volta, onde quer que ela esteja. Não é que a pessoa vai arrastando os seus fluidos ruins, ela vai se movendo no meio do fluido, e por onde ela passa, ela vai empesteando o fluido. Do mesmo modo que o feixe eletrônico, quando atravessa a atmosfera, por onde passa, vai criando um caminho luminoso, vai incandescendo as partículas em torno, e a gente vê o relâmpago. O nosso pensamento positivo também ilumina por onde ele passa. E o nosso pensamento negativo entenebrece, obscurece, enferma o fluido por onde ele passa. É por isso que onde está uma pessoa de má índole, as criaturas mais sensíveis sentem-se mal. Fisicamente, sentem-se mal. Onde esteja uma pessoa que vibre bem, cujo pensamento é um relâmpago luminoso, todo mundo quer estar perto. Víamos o fenômeno Chico Xavier. Ninguém queria sair de perto de Chico Xavier, mesmo que ele não dissesse nada, era só para olhar. Embora eu não tivesse referenciais exteriores, então eu achava que era só para olhá-lo, mas em verdade, aquela vibração de Chico estava me fazendo bem intimamente, e por eu me sentir bem intimamente, eu não queria me afastar dali. Há quantos lugares que visitamos e que a gente gostaria de entrar por uma porta e sair pela outra, se não fosse a obrigação de ficar. As energias envenenadas trabalhadas ali. E há tantos outros lugares que a gente vai e teria vontade de ficar. Eu queria ficar aqui. E de acordo com o lugar, com as condições, a gente fica. Quantos casebres pobres a gente visita e sente uma paz ali dentro. As pessoas são simples materialmente falando, mas elas são briosas em termos espirituais. Elas vibram coisa boa, elas estão felizes, como lembrou o nosso querido Alberto Almeida. É uma felicidade em todas as coisas
Elas põem felicidade em todas as coisas. A gente penetra um barraco, num gueto, numa favela, o chão de barro está limpo e bem batido. Nas paredes de tábua do barraco, as latas de azeite abertas, com as plantinhas bem arrumadas, mostrando que a pessoa, não podendo comprar o utensílio caro, ela abre a lata, põe terra dentro, mas o barraco está devidamente enfeitado, limpo. Onde ela põe a prateleirazinha de caixote ou da tábua que conseguiu, recorta jornal e faz a rendinha de jornal, mostrando bom gosto. E quantas vezes entramos em duplex, em apartamento de luxo, que está sujo, tudo jogado, mau cheiro, mal cuidado. E a gente diz assim, não adianta ter o dinheiro se não tem a sensibilidade para tratar bem do lugar. O lugar costuma refletir seus habitantes. Ninguém que aprendeu a se gostar, gostará de viver num lugar mal cuidado. A gente quer sempre melhorar o lugar que a gente está, porque a gente quer viver num lugar melhor. É por isso que começamos a entender os movimentos ecológicos, não como essa gritaria política, abraço simbólico no prédio, abraço simbólico na árvore, mas aí por trás a gente manda derrubar a floresta, porque o negócio é dinheiro. O abraço simbólico é para sair na televisão. Abraço simbólico na lagoa, mas o bicho sai jogando o lixo do carro para a estrada, todo o seu lixo ele vai jogando na estrada. Então não adianta, isso é fingimento. Não é esse o pensamento ecológico que o Espiritismo defende, porque nós somos o ponto mais alto da cadeia ecológica na Terra, porque somos nós que dirigimos a Terra em termos de humanidade. Então, se nós aprendemos a gostar do nosso barraco, da nossa casa, do nosso apartamento e tratá-lo bem, nós transferimos esse mesmo pensamento, essa mesma psiquia para a nossa casa sideral. Eu quero respirar bem, então eu tenho que cuidar do ar da terra. Eu quero me alimentar bem, então eu tenho que aniquilar os agrotóxicos. Eu tenho que aprender a plantar. Dessa forma, nós vamos vendo que ninguém consegue o macro progresso se não trabalhar o micro progresso. A macroevolução sem a microevolução. O que nós estamos vendo em nossas sociedades é que muita gente conseguiu evoluir economicamente, mas não evoluiu moralmente. Então ela cospe nas paredes, ela cospe no chão das casas, dos aeroportos, ela joga a guimba de cigarro, a bituca de cigarro ali e joga seus lixos. Eu quero repetir isto porque é uma vergonha nas estradas. As pessoas atirando pets, pacotes de plástico, tudo que tem no carro, ela vai jogando nas estradas. Quem está dirigindo o faz, e se não o fizer, está vendo o que o outro está fazendo, que tem que baixar o vidro para jogar. E ela diz, não joga não, meu filho, bota aqui no cantinho. É a criança que faz. A criança só faz quando o adulto deixa. Mas eu tenho visto latas de cerveja, de refrigerante, que não é coisa das crianças. As nossas crianças ainda não estão tomando cerveja, felizmente. Então nós vamos vendo que isso tudo é evolução. Quando já conseguimos entender isto, eu não estou fazendo bem para que alguém me veja e aplaude e publique no jornal. Eu estou fazendo bem porque o bem é lei da vida. É isso que eu tenho que fazer aqui na terra, o bem, em todas as suas manifestações. Desde a minha casa, no meu trabalho, na rua, junto à natureza, é o bem. Nós costumamos a falar de bem quando são coisas da religião e que a gente vai lá visitar o hospital, estou fazendo bem. Quando eu atendo o povo no centro, estou fazendo bem. Isso também é o bem, mas não é apenas isto.
aprendemos em O Livro dos Espíritos que o nosso sofrimento no mundo dos espíritos não decorre tão somente do mal que a gente haja feito, mas do bem que a gente deixou de fazer quando podia. Daí, como é importante a gente pensando nisso, nós irmos raciocinando sobre isto. Quero me valer então de algumas perguntas que eu retirei de O Livro dos Espíritos, sobre sensações e emoções dos espíritos, para que a gente traduza isso e traga de lá para cá. Então nós vamos ver um estudo com base em O Livro dos Espíritos. A primeira pergunta que eu selecionei é a de número 245. O dom da visão nos espíritos é limitado e localizado como nos seres corporais? A nossa visão é localizada nos espíritos como em nós é? Que aqui na Terra nós apenas enxergamos pelos olhos. E Kardec quer saber se os espíritos também agem assim. E os imortais lhe dizem não, a visão neles, a visão está neles como um todo. Quando nós estamos fora do corpo, nós não enxergamos pelos olhos, nós enxergamos pelo nosso todo. Então, se a gente estiver de costas, a gente está enxergando, a gente enxerga para cá, enxerga para lá, embora esteja olhando para cá. Quando nós acabamos de desencarnar, e durante algum tempo, continuamos com a sensação de que enxergamos com os olhos. Mas vamos nos apercebendo que mesmo estando olhando para um sentido, nos apercebemos, nos damos conta, enxergamos coisas que estão no sentido oposto, que estão à nossa volta, porque o espírito enxerga pelo seu perispírito como um todo. A faculdade de enxergar é do espírito. Mas imaginemos se nós reencarnássemos mantendo isto. Para os fofoqueiros ia ser uma maravilha. Olhar para a vida da vizinha de cá, da vida do vizinho de cá, olhar para todo lado. A divindade então encerrou toda essa capacidade de enxergar por meio de dois canais: os olhos. E olha que isso já dá trabalho. O que a gente consegue enxergar com esses dois faroletes é uma enormidade. Então nós vemos que essa sensação de ver, esse sentido de ver, não é um patrimônio do corpo, é um patrimônio da alma, do espírito. E quando esse espírito tem que ser alojado num corpo, é preciso manter essa virtude que ele tem, esse sentido que ele tem. E para não nos enlouquecer, a divindade centralizou esse sentido da visão, por exemplo, para os olhos. Colocou seu comando, sua base de comando na intimidade do cérebro, o centro da visão. Então tudo que a gente foca, tudo que nós enfocamos com a mirada, com o olhar, levamos por meio de nossas lentes para o fundo do olho, com a imagem invertida, o cérebro decodifica e nós dizemos: olha que carro lindo, olha o avião, olha a montanha, olha a criança. Interpretamos aquilo que o olho mandou para o cérebro, graças ao nervo óptico. É um sistema maravilhoso, perfeito. Mas para que isso acontecesse, a divindade teve que ir adaptando o corpo animal, a, a essa realidade visual.
Nós vemos no reino irracional, no mundo irracional, animais que só enxergam de noite, animais que só enxergam de dia, animais que retêm luz no olho durante o dia para poder enxergar durante a noite. As experiências da divindade entre nós humanos são raros. Os humanos que enxergam infravermelhos existem, mas são raros. E algumas dessas pessoas raras nem se dão conta de que enxergam infravermelho. Elas só sabem que enxergam no escuro também. E se elas enxergam no escuro também, elas enxergam infravermelho. Não estou me referindo a essa adaptação do olho. Quando a gente entra no lugar escuro, vindo do claro, está tudo negro. E depois, com a habitualidade, nós vamos enxergando as pessoas, os objetos. Não, não é isto. É quem enxerga na noite escura, no breu. Costumeiramente, quando descobertos, são usados pelas forças militares. Pelo menos nos Estados Unidos é assim, para que eles possam enxergar na noite escura onde é que os inimigos guardam suas armas, porque quase sempre são armas metálicas que assimilam a energia térmica durante o dia e irradiam, e essa irradiação térmica é rica em infravermelhos, que essas pessoas conseguem enxergar. Daquele lugar estão saindo luminosidades, e eles vão lá e bombardeiam. Logo, nós vemos no reino animal, animais que são cegos. A sua característica é a cegueira. Eles desenvolvem outros elementos para que vivam no ambiente, no seu environment. As experiências da divindade, para aprimorar o olho humano. Então, nos reinos inferiores, o princípio espiritual vai experimentando todas essas coisas. Quando nós dizemos que a coruja enxerga de noite, ela enxerga o infravermelho. Mas do mesmo modo, os morcegos são cegos. Então nós começamos a ver, eles se guiam pelos ouvidos, pelo som. Daí a garotada perversa sacudir os bambus para perturbar os morcegos, e eles se batem, porque eles se guiam pelo som. Eles emitem seu grito, e pela velocidade que esse som volta a eles, eles sabem se estão longe ou perto do obstáculo. A natureza perfeita, até chegarmos à fase humana. Logo, o dom da visão nos espíritos é pertencente ao seu todo. Quando nós reencarnamos, essa visão tem que ser estruturada nesses canais visuais que chamamos de olhos. Valorizar os olhos. Porque se eu não valorizo minha capacidade de ver, eu acabo conspurcando o meu todo espiritual. Lembremos de Jesus, conforme nos narra o evangelista Mateus, quando nos disse: quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Por que razão isto, gente? O que tem a ver os olhos com o corpo? É que nosso ver é pelo todo. Embora eu esteja centralizando tudo isso em dois faróis, se eu tenho bons olhos, eu enxergo muito bem, eu enxergo longe. Não é esse o sentido de olhos bons que Jesus nos trouxe. É a nossa maneira de ver a vida, nossa visão de mundo, nossa maturidade diante das coisas que vemos. E isto é que caracteriza nossos olhos bons. Senão, o cego não estaria incluído nessa fala de Jesus, porque ele não enxerga. Ele não enxerga com o olho físico,
mas ele analisa, ele avalia, ele julga, ele enxerga a vida com esse olho simbólico que nós chamamos de visão de mundo. Visão de mundo não é a visão dos olhos, é o entendimento das coisas do mundo. Quando os teus olhos forem bons, aí tu evoluirás, todo o teu corpo terá luz. Nós vamos começando a perceber essas belezas, e na pergunta seguinte, selecionada, 246, Allan Kardec indaga: os espíritos têm necessidade de luz para ver? Eles veem por si mesmos e não têm necessidade de luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que podem se encontrar por expiação. Ora, se falamos que é o espírito que vibra e faz vibrar à sua volta o fluido cósmico, ele ativa esse fluido cósmico a ponto de gerar a claridade do mundo espiritual. Todos os corpos do mundo espiritual são fluídicos, e o fluido é composto por essas partículas que pulsam, que vibram, porque todo fluido é ainda matéria. Então, no mundo espiritual, nós não temos escuridão. Quando dizemos que determinados espíritos são espíritos das trevas, espíritos trevosos, não são propriamente de trevas exteriores. As trevas exteriores estão aqui na terra, são das trevas da cabeça, da mente, as trevas internas. A sua incapacidade de entender, de ver, de amar, de servir, eles estão numa ignorância tal. Toda criatura ignorante, ela vive em trevas. Por isso Jesus Cristo nos advertiu: tende cuidado, para que as vossas luzes não se tornem trevas. Imaginemos uma pessoa que sabe e usa mal o seu saber, que escreve para fazer libelos, para incriminar. As suas luzes de sabedoria, de conhecimento, de inteligência estão se convertendo em trevas, porque estão sendo direcionadas no sentido de fazer mal aos outros. Aí nós vamos entendendo esse espiritismo. O espírito vê as coisas tão distintamente quanto nós, mais distintamente, porque a sua visão penetra no que não podeis penetrar, nada a obscurece. A visão do espírito, então, porque ele está fora do corpo, é uma visão penetrante. Ele consegue penetrar ambientes que nós encarnados não conseguimos penetrar com o nosso olho, porque nós precisamos da luz externa. Não conseguimos enxergar obstáculos, coisas que estejam em armários fechados, em caixas fechadas. E os espíritos conseguem, porque eles não estão enxergando com esses recursos fotográficos da nossa câmara escura do olho. Eles estão enxergando com a mente, eles projetam seu psiquismo, e não há obstáculo material para o psiquismo. Daí então, nós entendermos como é que são essas sensações nos espíritos e como elas são em nós, já bem sabemos. Avançamos porque Kardec indaga: o espírito percebe os sons? Sim, percebe até os vossos rudes, percebe até os que vossos rudes sentidos não podem perceber. Porque nós sabemos que nós ouvimos numa faixa do som muito curta. Nós não ouvimos o infrassom nem o ultrassom. Então há sons em a natureza que nós não ouvimos. Os espíritos ouvem todos os sons na proporção de sua evolução. Então é importante saibamos que a divindade também nos deu essa bênção de nós escutarmos pouquinho.
E com esse pouquinho que a gente escuta, o que a gente faz de fofoca? Imaginemos se nós ouvíssemos o ultrassom. É importante que percebamos que o dom de ouvir pertence ao Espírito. Quando nós estamos reencarnados, isso é canalizado para os nossos ouvidos, como a visão. No item 251, os espíritos são sensíveis à música? Essa resposta eu acho uma das mais desconcertantes do Livro dos Espíritos. Porque não esqueçamos de que Kardec fez essa pergunta no século XIX, pela década de 1850, quando a Europa se extasiava com seus clássicos, com seus compositores, e os espíritos respondem assim: quereis falar da vossa música? O que é ela perante a música celeste, cuja harmonia nada na terra vos pode dar ideia? Nada aqui nos pode dar ideia do que seja harmonia celeste. Uma está para a outra, como o canto de um selvagem está para uma suave melodia. A nossa música na terra ainda é grosseira em comparação à música celeste, a música das altas esferas, a música dos planos superiores. Vejamos que continuam eles a dizer: entretanto, espíritos vulgares podem sentir um certo prazer ao ouvir a vossa música, porque ainda não são capazes de compreender uma mais sublime. A música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas bastante desenvolvidas. A música celeste é tudo que a imaginação espiritual pode conceber de mais bela e mais suave. Então a gente não faz ideia disso. Mas aqui na terra nós já podemos perceber, quando ele diz que esses certos espíritos vulgares, isso não é ofensa não. O espírito vulgar é o espírito do vulgo, é o espírito das massas, é aquele que ainda não tem grande refinamento sensitivo, emocional, para registrar, por exemplo, determinados acordes musicais, determinadas finuras no conjunto de notas que o compositor fez. Não conseguem ler o movimento da música, não conseguem saber o que é um andante suave, não sabe o que é uma pauta, uma clave. Obviamente que são pessoas que não têm esse refinamento. Logo, elas vão gostar daquilo que mexa no seu sensorial e não no seu emocional. As massas, o vulgo, gosta de ritmos que sacudam o corpo da gente. Os espíritos mais suaves não. Eles gostam de coisas que ativem a mente. Então a gente senta e ouve um concerto, e as pessoas se emocionam, choram e se extasiam. Se chegar um espírito vulgar numa sala de concerto, que gente louca é essa? Isso é música de defunto, isso é coisa de velório. É a interpretação, porque ele ainda não consegue entender o que é que o compositor está dizendo com essa página musical. Então, as afinidades dos espíritos com as músicas, diz-nos a resposta: a música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão de suas qualidades bastante desenvolvidas. Então, obviamente, quanto mais desenvolvido o espírito, ele consegue detectar as ondas mais sutis, as notas mais sutis, a tal ponto de o espírito André Luiz situar no seu livro Nosso Lar, pela mediunidade de Chico Xavier, o Parque das Águas e da Música.
Ele descreve no seu livro que em todos os entardeceres, na hora consagrada do ângelus, na hora da oração, no momento da oração, o pensamento daquelas criaturas mais sensíveis formavam nos céus de nosso lar, nos céus da colônia, um coração prateado. Era um símbolo do sentimento daquela comunidade que se reunia para ouvir música, para vibrar com a música. O Espírito pode produzir música, conforme lemos em A Gênese de Allan Kardec. Basta que o Espírito pense numa área para que ela seja ouvida no ambiente. Todas as descrições de André Luiz com relação aos lugares mais nobres da espiritualidade, ele sempre se refere à música. Músicas que pareciam brotar dos lugares, das pedras, dos vegetais. Ou então se refere a corais de vozes infantis, corais de vozes juvenis, sempre a música, porque a música faz parte de nossa natureza. Quando no estado de espírito registramos isto com facilidade. Quando reencarnamos, isso se torna mais complicado. E a música no nosso ocidente vive um momento muito lastimável, porque nós aprendemos a ter música no restaurante, na churrascaria, como fundo musical para a gente comer, não como uma alimentação para a alma. Então, enquanto o pobre coitado do musicista está se acabando lá no palco, nós estamos falando mais alto, que a gente quer é conversar. E aí, quando vamos ouvir música no centro espírita, onde quer que seja, o nosso comportamento é o mesmo, a gente quer conversar, aquilo ali é só fundo musical. Isso é uma maldade que se faz com a música e com o músico, que ainda se presta, por necessidade, a ganhar algum dinheiro num restaurante ou numa churrascaria. Isso é uma heresia musical. A música não é para servir de fundo ao nosso barulho. A música é para nos ajudar a entender, pela estesia, a voz de Deus. De modo que nós entendemos Kardec perguntando se eles apreciam a nossa música, e eles dão essa lapada: o que é que vocês estão chamando de música? E isto foi no século XIX. Se fosse hoje, eu não sei o que eles iriam responder. Por fim, na pergunta 252, Allan Kardec indaga: os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? Nós somos sensíveis às belezas da natureza. A gente não pode ver uma cascata, uma cachoeira, meu Deus, uma árvore, um salgueiro se derramando sobre o lago, sobre o rio. O Alcatirão, Manacá da Serra, a gente desce a Serra do Mar e vai vendo, aquilo é uma beleza só. O luar, o sol, a noite estrelada. Meu Deus! Nós ficamos encantados com toda a nossa imperfeição. Aí Kardec quer saber se os espíritos são sensíveis às belezas da natureza. E eles respondem: as belezas naturais dos globos, dos mundos, são tão diferentes que se está longe de as conhecer. Mas os espíritos são sensíveis sim a essas belezas, sensíveis conforme sua aptidão, seu grau de evolução, de entendimento. Sensíveis conforme sua aptidão em apreciá-las e compreendê-las. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto, diante das quais desaparecem, por assim dizer, as belezas de detalhes. Quando nós olhamos a floresta, que coisa linda a floresta. Mas se a gente entrar na floresta, vai ver um galho quebrado, o outro seco. Se eu olhar o detalhe, ai que coisa horrível esse galho seco aqui, ai esse galho está quebrado aqui.
Então os espíritos não valorizam tanto o detalhe, e eles veem o conjunto. Olhamos um jardim, que lindo esse jardim, mas se eu quiser olhar o detalhe, eu vou ver uma lagarta enrolada no caule, vou ver uma praga tomando conta de uma folha. Aí eu começo a descobrir as coisas que só o olhar pequeno consegue ver. A mesma coisa na humanidade. Por que Deus nos ama? Porque Ele nos criou para a felicidade. Nosso destino são as estrelas. Já não tendes ouvido? Vós sois deuses. João 10:34. Então nós começamos a sentir felicidade em assumir o nosso papel na obra da criação, como estabelece o Livro dos Espíritos, que a encarnação serve também, além de nos levar às provas, às expiações deste mundo em que nos encontramos, um mundo que amadurece pouco a pouco, geologicamente, também a encarnação nos faculta preparar-nos para desempenhar a parte que nos cabe na obra da criação. É deste modo que nós vamos trabalhando as nossas sensações, as nossas emoções. Quanto mais sensações nós temos, mais no nível do mundo físico nos achamos, mais longas são as nossas ondas emitidas. Quando vamos nos envolvendo no mundo das emoções, que são sensações mais finas, vamos nos aproximando dos estuários da vida plena. É por isso então que nos damos conta de que em toda parte pulsa o Espírito de Deus e canta a boa nova de Jesus. E agora que nos deparamos com o Espiritismo, sabemos que onde estiver Jesus, alma querida e boa, ilusão, erro, falhas apareçam embora, e ainda mesmo que o mal em torno de ti desarvora, esclarece, ilumina, ampara, aperfeiçoa, porque onde estiver Jesus nada se diz à toa. O engano pede luz onde a verdade mora, e a caridade, ora a ora, alteia-se mais bela. Em toda parte, o trabalho abençoa. Onde estiver Jesus, mesmo quando te sintas humilhado, quando te vejas sozinho, nas desfigurações, nas calúnias do caminho, inflama-te de amor. Amor que em todo tempo, em todo lugar, é sol ardente, é sol fecundo, onde estiver Jesus. Eis que o Mestre espera de ti a bondade, o perdão, a renovação, a paz, a fé sincera, para que se estabeleça a glória da vida e para que alcancemos a redenção do nosso mundo. Obrigado, Mestre amado, muito obrigado, senhores. A Federação Espírita do Paraná apresentou a 12ª Conferência Estadual Espírita, que abordou o tema Vida, Desafios e Soluções. Obrigado a todos.